Sejam todos muito bem-vindos ao Direito em Pauta, um podcast que tem por objetivo transformar os assuntos do mundo jurídico em assuntos leves e acessíveis para todos que nos acompanharem. A intenção é exatamente essa, de que todos que vejam o nosso podcast participem ativamente, compartilhem, curtam, para que a gente possa trocar informação com os profissionais que nos honram com um pouquinho do seu tempo e da sua experiência para que tudo fique mais fácil. Se você é um estudante, um profissional da área ou simplesmente um curioso que tem vontade de conhecer um pouco mais desse universo de forma fácil, simples, acessível e também com um pouco de humor, faça parte, curta, se inscreva e compartilhe. E hoje, então, nós temos um convidado especialíssimo, né, Pamela? É isso aí, pessoal. Vou fazer uma breve colinha aqui, que a lista é extensa para variar. Os nossos convidados são assim de um alto nível. Então vamos lá. Ele é formado em Direito pela Exanc, Sorocaba em 2013, tem MBA em Gestão Estratégica de Pessoas, Gestão Empreendedora, pós-graduado em Direito Notarial e Registral, pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil, pós-graduado em Direito Público e pós-graduado em Direito Constitucional e uma curiosidade que, assim, para mim foi algo espetacular. É ex-pastor da Igreja Universal. O nosso convidado Henrique, do Cartório de Registro de Imóveis aqui da cidade de Itapetininga. Seja muito bem-vindo, Henrique. É uma curiosidade. Fábio, você sabia disso? Não, eu soube hoje, né? Mas acho que isso mostra bem que, né, a gente tem essa facilidade de trânsito com os seres humanos quando a gente faz isso, né? Você está em várias áreas, você já tem várias coisas. E hoje, não sei se você também passa isso, mas o grande anjo da gente lá dentro é o Henrique, porque quando você não sabe fazer nada, me quando você chega lá salva. e olha, está tudo enrolado, tem como falar com o Salva. Henrique? Oi, Henrique. Daí ele vem lá e, não, faz isso, assim, é mais fácil. Então está explicado. Tá? É isso, Henrique, está tudo explicado. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, ao nosso bate-papo hoje sobre a sua experiência registral, né, no cartório de registro de imóveis. Você não é daqui, você nasceu em Capão Bonito, mudou para Sorocaba e veio para cá trabalhar aqui no ofício de registro de imóveis. Enfim, é uma carreira extensa sua. Resumindo, vamos começar a falar sobre direito imobiliário, atuação do advogado, desafio da desjudicialização e dúvidas frequentes. Seja muito bem-vindo. Se você quiser se apresentar, fique à vontade. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a vocês que nos assistem aí da sua casa, que tirou um tempinho para poder acompanhar esse podcast. A ideia, como o Fábio já muito bem falou, é facilitar, né, o juridiquês para que você possa regularizar o seu imóvel, para que você compreenda o caminho a ser seguido e tenha lá o seu registro, a sua propriedade garantida junto ao registro de imóveis. E teve o detalhe do pastorado da Universal. Isso foi um curto período da minha vida, mas foi muito bom, foi um crescimento pessoal muito grande. E se às vezes eu falar de uma forma assim, você já sabe da onde que veio, né? A Escapa um experiência. pouquinho do carioquês, mas passa Não rápido. passa não. Que Uma coisa para mim, bacana. eu me lembro da época do fórum, bastante tempo atrás, algumas décadas, e na capa das escrituras estava escrito assim: quem não registra não é dono. Qual que é a importância do registro de imóveis para uma propriedade? Vamos lá. Essa frase é um clássico, né? Ela vem lá de Walter Seneviva, ainda um dos primeiros doutrinadores do direito imobiliário aqui no Brasil, logo depois da Lei 6.015, porque o Código Civil deixa claro que a propriedade imobiliária se transmite através do registro no ofício e registro imobiliário competente. Então, quando a pessoa adquire a propriedade, seja por um contrato, seja por uma escritura pública ou mesmo por uma sucessão, ela só passa a ser formalmente proprietária a partir do momento que ela registra essa aquisição. Após o registro, ela tem, sim, um direito real oponível contra terceiro, ou seja, todo mundo vai poder saber que você é ou não proprietário do imóvel. Até então, a relação é simplesmente obrigacional. O vendedor, o comprador tem um compromisso entre eles. Após o registro,
aí todo mundo vai saber que o título é seu, que a propriedade é sua, ou que aquele direito sobre o imóvel é seu, não necessariamente a propriedade. Aí é uso, gozo e disposição. Exatamente. Tem aí os 3 elementos da propriedade no direito civil. E o registro do imóvel é a matrícula em si. A matrícula é o RG do Isso, a imóvel. gente brinca que é a capivara do imóvel, né? Porque lá traz todo o histórico desde a abertura da matrícula. Imóveis adquiridos, né, que foram registrados antes de 76, na vigência antes da Lei 6.015, ainda são transcritos. Na época, então, não existia matrícula, você tinha transcrição, que é aqueles livros que a pessoa vê no filme, né, que abre-se lá, escrito à mão e tudo mais, onde não se registrava a propriedade, se transcrevia a aquisição. Então, se chegava com a escritura, cada vez que havia um negócio jurídico diferente, criava-se um novo registro, Anotava uma nova isso. anotação e assim por diante. Com a 6.015 veio a unicidade. Então, cada imóvel tem a sua matrícula, tem o seu registro, e a partir daí ele se torna proprietário do imóvel. Essa anotação, desculpa, essa anotação seria a averbação? Não, Porque essa qual a anotação. diferença da averbação com Isso, o registro? né, só para voltar. Então, as transcrições lembra a matrícula, mas é anterior a 76. Uhum. A partir de 76, entra em vigor em 77, na verdade, surge aí a matrícula do imóvel, que é aquele quadradinho que a gente está acostumado a tirar no cartório. Isso, né, que veio com a lei do registro público. Facilita, inclusive, a compreensão, lógico. Agora, quando falamos em registro e averbação, a gente tem que pensar que o registro ele constitui um direito e a averbação altera. Então, sempre que você vai transferir a propriedade, que você vai instituir um usufruto, que você vai gravar esse imóvel como garantia, você está constituindo um direito. Então, é registro. Ah, eu me casei, eu me separei, eu me divorciei, se não houve partilha, ou então alguém faleceu, eu construí alguma coisa, eu estou alterando um direito. Alteração é por meio de averbação. Então, sempre que você pega a matrícula, você vai ver que ela tem uma sequência numérica de atos, R1, R2, AV3. Quando tem ave, significa que aquilo é uma averbação, porque alterou, modificou um direito. E sempre que é R, está instituindo um direito, transferindo um direito no imóvel. Eu estava falando em sala de aula esses dias com uma turma sobre o ITCMD. Tendo papo, a gente explicou da doação. Espero que eu não tenha passado errado. A doação com reserva de usufruto já teve o R. Na extinção do usufruto depois da morte, eu não tive que fazer o próprio inventário, eu só levo até você o óbito, aí é uma verbação. Isso. Então é um AV. Isso. Com relação à propriedade, é exatamente isso. Você doa a propriedade, doa, no caso, a nua propriedade, e reserva ao doador o usufruto. Beleza. A questão aí que você falou de TCMD tem uma variável importante. Quando você faz uma venda, você é obrigado a recolher o ITBI na sua integralidade. Então, por exemplo, eu vendi um imóvel para a Pamela, ela vai ter que ir até a prefeitura, gerar uma guia ITBI referente a 100% do valor devido. O ITCMD tem uma exceção. Como se transferiu num primeiro momento só a nua propriedade e houve a reserva do usufruto, a lei estadual permite que você recolha o ITCMD só referente aos 2/3 da nua propriedade. E aí pode ser que alguém esteja enfrentando isso um dia, de chegar no cartório só para cancelar o usufruto, e o cartório peça, não, apresente para mim o ITCMD para o cancelamento do usufruto. Mas é por causa dessa diferença. Não é que incide ITCMD no cancelamento do usufruto, não. Mas é porque deixou de ser recolhido lá atrás. É uma faculdade, você pode recolher sobre a totalidade, se ver livre daquilo, ou se você pegar um imóvel de valor vultuoso, né, às vezes é interessante recolher só, num primeiro momento, só a nova propriedade. Mas é exatamente isso. Chegou, faleceu, o usufrutuário vem no cartório com o certidão de óbito, requer a averbação de cancelamento do usufruto e a propriedade torna-se plena. Para agenda aula, eu sempre uso como a Pamela disse sobre o RG. Eu falo assim, a matrícula é como se fosse a nossa certidão de nascimento. Isso. Até porque nela consta casamento, divórcio, o cara casar de novo, divorciar de novo 10 vezes, o Fábio Júnior, né? Tirar certidão de nascimento da Gretchen vem em papel contínuo. 15 vem duas folhas.
Frente e Frente e verso. verso. E daí o óbito em último lugar, quer dizer, mostra desde que você nasce até quando você morre. Na propriedade, esse óbito ele não vai existir, mas toda a vida dela está ali. Né? Quando foi construído um imóvel em cima, um prédio em cima. E pode existir até um óbito da matrícula. É o caso, por exemplo, de um desmembramento. Você vai encerrar aquela matrícula, matar ela, e abrir 2 novas ou 3 novas, enfim. Então, a mesma coisa para a Então, bonificação. é isso. Para qualificação, a gente pode brincar que a matrícula morreu ali, Morreu. porque ela encerrou e dela se abriu novas matrículas, alguma coisa do tipo. Ou unificou, tá? Encerra, então, a antiga. Encerra. Imagina, o Fábio aqui tem 8 terrenos aqui nessa lateral, né? Que a gente vê, por sinal, os terrenos deles são muito bonitos aqui. Todos os 8 dos 2 lados são deles, tá? Pra lá e pra cá, Pra né? lá e pra cá, 8 para cada Os lado. anjos deu amém. E se ele pretender unificá-los, todas essas matrículas serão encerradas e abrirá uma só para o todo. Então, aquelas todas morreram e surgiu uma nova matrícula. Sempre que houve uma alteração do imóvel. Ah, fiz uma retificação de área, eu encerro aquela anterior e abro uma nova já com a área corrigida e tudo mais. Tem muita gente que não entende por que tem hora que a gente vai no cartório de notas e faz uma escritura e depois tem que registrá-la no registro de imóveis. E até pergunto, dá para fazer uma só já direto lá? Não dá, porque o Brasil adotou o sistema duplo, onde um órgão formaliza o negócio jurídico e o outro dá publicidade. Então você vai ao Notas para formalizar a aquisição, fazer uma escritura de venda e compra, uma escritura de doação, ou mesmo uma partilha em alguns casos, e vem depois para o registro imobiliário para fazer o registro e dar então a publicidade perante terceiros. Seria estranho você conseguir fazer tudo no mesmo lugar, principalmente no cartório de notas, porque a escolha do tabelião é livre. Então você pode escolher qualquer cartório do Brasil para lavrar a sua escritura. Não precisa necessariamente ser aqui na comarca ou no estado. Imagina você ir atrás do proprietário do imóvel, ter que procurar no Brasil inteiro para saber se ninguém já adquiriu, se ninguém já comprou e tudo mais. Então o registro imobiliário tem uma circunscrição fechada, todos os imóveis naquela região são de competência dele, e o tabelião daí pode lavrar de qualquer lugar. Então vai, se formaliza o negócio perante o tabelião e vem depois para dar publicidade. É o sistema mais utilizado no mundo. É o Interpartes e o Erga Omnes. Exatamente. Isso para quem escuta a gente e tem aula sabe do que a gente está dizendo. E quem não escuta? Então, quem não escuta é o seguinte: quando eu faço uma escritura pública de venda e compra no cartório de notas, o efeito que gera é só entre as partes, é o Interpartes. Quando você registra, é o Erga Omnes, vale para todo mundo, é isso mesmo. Exatamente. Enquanto não levado a registro, o título que você tem em mãos, seja um contrato, seja uma escritura pública, ela é um efeito obrigacional entre as partes. Né? Ela tem caráter simplesmente obrigacional. A partir do momento que ela vai para a matrícula do imóvel, daí sim torna-se um direito real de aquisição da propriedade. Não só aquisição, né? Instituição de algum direito, alguma coisa do tipo. Agora imagina, uma última coisa que eu estou falando mais é a Pamela vai fazer o resto. Não é não. A gente vai continuar mesclando. Vamos imaginar o seguinte: Itapetininga é o terceiro maior município do estado em extensão de terra. Salvo engano, ganha de Campinas, salvo engano. Lá tem 2 registros de imóveis. Aqui teria como ter mais um registro de imóveis ou não? Então, o critério que a corregedoria utiliza, em regra, é quantidade de imóveis. Não área. Não área. Porque, por exemplo, eu me surpreendi quando eu cheguei aqui. Eu fiquei 15 anos no cartório de Sorocaba. E a circunscrição lá é grande, o cartório é bem maior. Aqui são divididos em 2 e mesmo assim são maiores que os daqui. Em quantidade de imóveis, mas em área, Itapetininga é muito maior. Eu fiz uma pequena experiência um dia, você vindo de Sorocaba, quando acaba Araçoiaba e inicia, por exemplo, Sarapuí, que também é da circunscrição aqui de Itapetininga, você vem pela Raposo, pega Raposo, segue sentido Angatuba, você viaja quase que 40 minutos dentro do município de Itapetininga. Então é uma extensão territorial muito grande, mas em quantidade de imóveis tem pouco. Ou seja, não é edificado. Não é edificado, são fazendas grandes, são sítios grandes e tudo mais. Hoje, pelo movimento do cartório,
se pensar em um segundo Mas registro. ainda não, porque não tem muita Não, edificação. não tem, mas se a corregedoria montasse, a cidade comportaria 2 cartórios tranquilamente, né? E cartório novo, com certeza o oficial ia para o novo. Ninguém quer o cartório antigo, que tem um monte de transcrições de livro antigo, de imóvel tudo irregular. Você vai preferir o Então você cartório novo. consegue dar conta das nossas demandas lá, né? Ah, Henrique, ô Aqui dá para dar Henrique, demanda. então, Tranquilo, isso Você aí vai ficar bravo, às vezes, porque é muita coisa. é muita coisa, muita E coisa. principalmente quando vocês fazem parte de ações, pedem para que vocês fiquem opinando sobre o uso capião, sobre o inventário, né? Ficam fazendo isso, né? Que é a parte ruim. Liga, não sei o quê. Essa jabuticaba itapitingana é uma coisa, não existe outro lugar. A manifestação do cartório para dar requisitos registrais é um hábito daqui. O que acontece? Você pega, por exemplo, vários registros públicos em São Paulo. É onde se concentram as ações de imóveis, de uso capião, de adjudicação, enfim. Lá, em regra, quando o advogado peticiona, o próprio fórum faz uma pré-análise se a planta possui os requisitos e tudo mais, e excepcionalmente envia para o registro de imóveis para alguma. A ideia necessariamente não é nem ver se tem os requisitos, vai para o registro de imóveis para ver se aquele imóvel não tem matrícula e evitar aí uma duplicidade, né? O mesmo imóvel, mais um registro. Fora isso, não tem. Porque essa ideia da manifestação oficial veio mais uma vez da doutrina lá antiga, que um doutrinador falou que seria de bom tom, foi essa expressão que ele usou, que o cartório verificasse se existem os requisitos para que depois não houvesse notas de devolução. Aí, quando você chega em Itapetininga, todos os processos do capião pedem manifestação. E enquanto o cartório não diz que estão presentes todos os requisitos registrados, o negócio não sai. E vai ter situações que não vai ter como dar os requisitos. Porque a gente tem registros lá dentro do cartório que pode ter ocorrido um erro ou do registro que já existe lá dentro, um técnico fez uma medição errada quando gerou uma planta e tudo mais, e aí o imóvel confinante vai ficar em confronto, né? E daí? O processo para ali, encerra-se ali, pede para o juiz que continue. Porque a maioria desses requisitos que a gente fica devolvendo, pedindo para que se corrija e tudo mais, não são essenciais. Eu preciso falar o que está em desacordo com o que está no meu assento, no meu acervo, mas se o juiz deferir daquela forma, eu vou registrar quando voltar. Então, isso enrosca o processo. Os capião aqui, eu tenho dito sempre, está levando 3, 4 anos, às vezes até mais, e um ano praticamente, tem os capião que está quase 2 nessa fase de vai para o cartório e volta, vai para o cartório e volta, cartório e volta. Aí quando está quase, tem 2 requisitos só para faltando lá para o técnico acertar, eu não sei se ele perde o arquivo e pega lá o primeiro de novo lá atrás, daí volta de novo com tudo que ele tinha arrumado, volta tudo bagunçado de novo e assim vai. Eu peguei não é uma diligência, né? Essa exigência no uso capião judicial, onde pediu para eu corrigir o nome da rua, que estava com S, era com Z. Falei, muito bem. Aí que tá o Só que daí, requisito tipo, 15 registral. dias para ir, 15 para voltar. E o juiz, em vez de olhar, fala, já 30 corrigiu aqui, eu dias. sigo, vai, né? Não, ele volta pro cartório de novo se manifestando. Tem lei municipal que cria nome de ruas, esse que é o problema. Tem muita coisa que não tem nome. Acho ruim, e aí vai uma crítica para quem põe essa crítica, e que a Câmara Municipal ela só dá nome de rua. Mas a quantidade de rua que não tem nome, precisa regularizar o nome para dar regularidade numa casa que está dentro dessa rua junto ao cartório. É Se difícil. tratando de números aqui, tem muitos imóveis irregulares? Nossa, Tem. nossa. Tanto que tem tanto uso capião, né? Itapetininga cresceu de uma forma meio que desordenada, digamos assim. Ela foi, pelo que você vê de registros assim, ela foi melhorar a disposição dos imóveis dos anos 80 para frente. Antes disso, você pega aquelas matrículas que você lendo a matrícula, você não consegue identificar onde fica o imóvel. Você sabe que é na rua tal, mas você não tem distância de esquina, você não tem. Número Entendeu? 12, Você não tem distância de usado esquina, pra você não tem quadra completada, entendeu? Aquela coisa agrícola, que era de um pé de não sei o quê, até um pé de não sei o quê. Né? As transcrições são assim, né? As As transcrições são assim. Então, assim,
O pé de oliveira, pega o pé de primavera. Porque nas transcrições, como o imóvel não tinha registro, sim, se registrava o título aquisitivo, era comum o tabelião ir ao local e ele fazia a descrição. Então, se você pega tem um filme do Mazzaropi, eu não vou lembrar qual especificamente, que ele leva o tabelião lá para fazer a venda da propriedade dele. E o tabelião fazia exatamente isso, ele acompanhava, é por isso que as descrições são assim, segue até um valo, porque ele estava descrevendo o imóvel com o que ele possuía de elementos à época. Né? E esses imóveis hoje, para se abrir matrícula, depende de uma retificação. E às vezes a retificação vai ter que ser inclusive judicial, porque com os elementos que tem lá eu não faço a mínima noção de onde está e de quem é o imóvel. Só você pode chegar com outro imóvel e dizer, não, era esse. Não é, né? Aí quando você tem amarração com algum confrontante, com alguma via pública, começa a facilitar. Mas em regra não. Uma audiência de reintegração de posse. E aí a própria juíza falou assim, já passei por vários lugares. Nunca vi um lugar com tanto... Nunca, nem no Mato Grosso. Nem no Mato Grosso tem tanto... Mas será que talvez não é por ser uma das saídas para regularizar o imóvel? Sim, por ser uma das saídas, mas por causa desse crescimento desordenado dos anos anteriores. Né? A prefeitura fazia e tal. Itapetininga, isso daqui, que é uma coisa interessante, é um chute histórico que eu acho que tem a ver. E eu acho que explica isso. Itapetininga, na época da Sesmaria, essa história está na Câmara dos Códigos. Naquela época, a gente não vai lembrar. Não vou lembrar. Eu também não era vivo, pasme, não era vivo, na época da Sesmaria, você tem uma ideia, Botucatu pertencia a Itapetininga. Botucatu nasceu de Itapetininga. A cidade inteira de Botucatu, que é muito maior, muito mais extensa, muito mais cheia de faculdade, de universidade, pertencia a Itapetininga. Por quê? Porque na época da Sesmaria dava-se ordem para ir aumentando a cidade. Então Itapetininga era gigantesca antes. A força política dela na época, de 1700, 1800 e pouco, era monstruosa. Depois foram se destacando, desmembrando. Isso, foram se desmembrando e foram ficando assim, foram se emancipando. Né? Os registros de Botucatu estão em Itapetininga, nascem aqui em Itapetininga. Faça uma ideia. Quantos metros nós estamos de Botucatu? O quão grande ela é. E mesmo assim, ela era parte nossa. Então, eu acho que exatamente por conta disso, e aí vai esse meu chute, historicamente, que aqui é tão cheio de problemática nessa área. Você não sabia direito ao certo que área que é, de onde que é, como faz, entendeu? E também pelo crescimento desordenado. Infelizmente, havia, até que eu chuto anos, ainda há, né? Mas era mais comum, até os anos 80, aquelas vendas, que tipo, eu tenho um terreno aqui, vou vender esse pedaço. Vendia e lá ficava, entendeu? Então, aquilo ia crescendo de forma desordenada. A cidade foi desenvolvendo de forma desordenada, a prefeitura foi cadastrando esses imóveis, cobrando IPTU e a vida foi seguindo. Só que hoje, quando os pais falecem, né? Quando os avós falecem, aí vamos ver o que aconteceu com esse imóvel, que você vai descobrir que estava irregular, que foi uma venda de boca e tal, e acaba Quero vender, aí morrendo no usucapião. Você descobre todo... Mas quem vendeu já morreu, o filho não quer fazer nada, não tem saída, acaba morrendo no usucapião. É isso mesmo. Você já tem aposta lá há 15, 20 anos, aproveita com o usucapião direto. Vai ser mais fácil fazer usucapião do que tentar fazer 2, 3 inventários. Não existe uma preocupação, né, em regularizar. Eu percebo isso. Não existe uma preocupação, porque o pessoal quer talvez evitar de pagar algum tipo de imposto, porque não existe essa preocupação. Deixa. Só que daí isso vai se tornando, não que seja uma bola de neve, mas vai se tornando um problema que vai acumulando. Sim. Né? E aí vai estourar lá na frente. Igual agora, que você falou, às vezes o neto, filho, pretende vender aí que descobre o embaraço que tem por trás desse Exatamente, aí imóvel. vem os campeões. Hoje tem a regularização fundiária, né? Você pega algumas áreas aí que o poder público está fazendo a regularização, ou pode até ser de interesse específico, dependendo do caso, mas ainda assim o mais comum em Itapetininga é os campeões. Uma coisa, até para tirar a dúvida de quem está ouvindo a gente, pode ser que tenha essa dúvida. O que eu consigo fazer direto no cartório de registro de imóveis? Posso fazer uso campeão lá
posso fazer uma retificação de área lá. É, no começo do podcast, a Pamela falou de desjudicialização, e a desjudicialização começa lá em 96, quando vem a lei da arbitragem, e depois disso tudo envolveu o cartório. Você veio a retificação de área, direto no cartório de registros imóveis, depois veio a separação, divórcio, e inventário e partilha no tabelião de notas direto, sem necessidade do judiciário. Tivemos aí agora, recentemente, a usucapião, temos a possibilidade da adjudicação compulsória agora, a hipoteca renasceu, então a execução da hipoteca pode ser no registro de imóveis e não mais depender de ação judicial. Então hoje, no registro imobiliário, no registro de imóveis, você consegue, além de registrar a propriedade, registrar um título aquisitivo, você pode fazer os procedimentos de retificação de área, é o caso de um imóvel que tem uma descrição ruim, uma área que houve ali um destaque, ou então uma área que tem uma metragem que não condiz com a situação de fato, você pode retificar essa área administrativamente, que antes era por meio de ação judicial, ainda pode ser por judicial, mas via de regra vai para administrativo. Você tem o tal do usucapião extrajudicial, ainda novo, dando seus passos aí, mas já bem utilizado aqui na cidade, né? Você tem, e aqui ainda não aconteceu nenhuma, mas a adjudicação compulsória, também direto no registro de imóveis. Tem um contrato, você adquiriu a propriedade, um compromisso de venda e compra, algo do tipo. O vendedor sumiu, ou então se nega a outorgar a escritura pública, você pode fazer direto no registro de imóveis. E as execuções, execução de alienação fiduciária, execução de hipoteca, também no registro de imóveis. Detalhe, tem projeto de lei para despejo, ações de despejo serem no registro imobiliário, direto, sem depender do judicial. Está rodando aí na Câmara. Todas as ações que mexem com a questão imobiliária. Sempre que mexe com questão imobiliária, vão se desjudicializando, vão passando para o cartório fazer. Que é o extrajudicial, né, Guilherme? O extrajudicial hoje é forte. Então, como falei, tirando a arbitragem que ficou nos tribunais arbitrais, de lá para cá, tudo que desjudicializou caiu no colo do cartório também. Alguns só no cartório, alguns na conciliação e mediação. Tem cartórios que fazem conciliação e mediação. Em notas você vai fazer o inventário, a partilha, a separação. A separação agora morreu, mas ainda tem o divórcio, a partilha. No registro civil agora é possível reconhecimento e dissolução de união estável. Independe mais de acionar o judiciário. Vão os dois lá, como um acordo, senta na frente da registradora civil, ela lavra o termo, reconhece e já dissolve, né? Faz a partilha de bens, inclusive, lá da união estável e tudo mais. Graça é a preta, graça não dá problema. Isso é coisa de advogado, viu, gente? Eu não sei. Sem bafão não sai separação. Não, sem bafão não tem separação. Tem uma treta, senão o que ele vai fazer? É muito mais legal, eu confesso, quando vem aquele formal de partilha com prints de conversa, com fotos e tudo mais. Tudo ali, antes da exposição, dava. Mas olha. Isso aí a gente vai conversar daqui a pouco, hein? A LGPD. Eu falo em sala. Na época em que tinha separação judicial, e depois do tempo, conversão, lembra disso? Sim, conversão de separação e divórcio. Em Itapetininga era assim, separava no final do ano, início do ano e tal, expo-agro. Chegava expo-agro, pinguinha, canela, sentia o cheiro de novo, voltava. Voltava, ia no cartório lá e tal, não dá. Tinha que ir até o juiz, poderia estabelecer tudo que era antes e tal. Mas muita gente não converteu e retornou. Porque depois de um tempo, passou um ano, você pensou direito, viu que foi uma tranquilidade, uma coisa pequena, uma coisa boa. Os nervos acalmaram. Então daí vem. O Instituto era legal pro carnaval, né? Você separava ali em janeiro, ficava o carnaval solteiro, né? Solteiro não civilmente, mas na prática ficava solteiro. Aproveitava a Expo Agro e voltava. É uma boa teoria, uma teoria muito boa, entendeu? E fora as idas e vindas, né? Porque semana passada a gente pegou um caso que a certidão de casamento tinha um monte de anotação nesse tipo. Casou, separou, restabeleceu,
separou, restabeleceu, separou, restabeleceu, separou, aquelas vezes e voltas. Isso pode fazer diretamente no cartório também? Agora a separação... me separei, eu quero voltar com ele, quero constar como casado. Teoricamente poderia, mas agora a separação perdeu o objeto, né? Com o divórcio direto. Eles tinham várias. O mesmo casal. Aí, não, mas não acabou por aí. Chegou um momento que acho que deu. Aí divorciaram. E acredite se quiser, casaram-se de novo. Daí uma outra certidão de casamento. Tem pessoas que são indecisas, Fábio. Tem pessoas que são indecisas. Esse bate-bebe, esse vai e volta é complicado. Vou para casa da minha mãe, vou lá no cartório. É uma coisa meio... Eu acho que isso aí daria um outro podcast, essa questão emocional, quando você tem esse vínculo dependente, né? Que é uma coisa que faz bem por um certo lado, mas faz mal por outro lado, aí parece que o cara vai e volta, vai e volta. E aí usa de toda essa estrutura do Estado, né, que são vocês. Por um problema emocional das uma coisa partes. emocional que, se resolvesse, poderia nunca mais se encontrar ou então ficar eternamente junto. Era uma coisa muito simples, né? Isso depois que inventou bloqueio no WhatsApp, não tem mais necessidade da separação. Então briga, bloqueia, né? Passou uns dias ali, voltou, desbloqueia, pronto. Não precisa ir lá, né? Não precisa ir lá anotar. Restabeleceu a sociedade Tem conjugal e tudo efeitos, mais. Né, da separação. Não, isso eu acho um erro, mover mesmo órgãos. Olha, lembra disso. Você precisa de assinatura e autorização da esposa quando é alguma coisa que vai por obra. Então, às vezes, se você não tiver separado, ou se não tiver divorciado ou restabelecido, vai dar problema. Então, acho que é mais por causa dessas coisas. Por isso, bloquear no WhatsApp é mais fácil. Não separa, que vai dar trabalho. Mas olha, eu tenho uma sócia que já faz isso comigo, porque ela não tem confirmação. Então, eu não sei se ela lê. Eu falo para ela, sorte que ela não é cardiologista. E se ela fosse, eu tinha morrido, se fosse um infarto, ela vai responder depois de 45 dias. Ou seja, eu não vou saber. Quem diga que pessoas que não aparecem azulzinhas não são de confiança. São as pessoas mais confiáveis que existem, gente. Porque, assim, isso aí demonstra independência emocional. Então, demonstra independência emocional isso. Não sei se ela vai responder. Quando ela responde, eu não preciso mais. Eu já resolvi. Não, independência emocional, não vou te dar trabalho, sabe? Então, tá tudo bem, tá tudo bem. Voltando no assunto agora, que eu até fiz essa pergunta para você no stories, mas não deu certo a nossa gravação, eu vou perguntar aqui agora. Um imóvel que não tem matrícula, não tem registro, não tem absolutamente nada. Foi feito um contrato de gaveta, provavelmente não tem as medidas corretas. Como que faz para regularizar? Como que faz para abrir matrícula, né? O famoso abrir uma matrícula. Se não tem matrícula, as possibilidades já se reduzem consideravelmente. Né? Um extrajudicial já fica mais complicado. Isso. Não, até dá para fazer uso capião extrajudicial. Mas eu digo, reduzem a 2 institutos. Ou você vai correr para o uso capião ou aguardar uma eventual regularização fundiária. Né? Mas, via de regra, você não quer esperar um conjunto, você vai para o caminho da uso capião. Porque não possui registro, né? Você não tem nada que te vincule ao proprietário da área, enfim, vai morrer na uso capião. Então você vai depender de um advogado para ir até o judiciário e pedir uso capião, ou mesmo para fazer direto no registro de imóveis, vai depender da figura do advogado também. Né? Você depende aí da atuação do advogado. Alguns processos extrajudiciais que precisam, né? Hoje, é imprescindível. Né, hoje a separação, o divórcio, a partilha, o inventário extrajudicial, todos dependem da figura do advogado. E no registro de imóveis também, a uso capião e a adjudicação compulsória dependem do poder, da capacidade postulatória das partes. Então vai depender aí da presença do advogado. Então quase que ainda são temas importantes. Um projetinho de lei para tirar a coisa. Questionamentos, será que a gente tem? Acho que mandaram para você, né? Tem essa que eu acabei de falar. Tem aquela que eu já fiz, de 2 escrituras, uma é de interparte, outra é da ONU, você já escolheu. Acredito que a diferença de cartório notarial também foi respondida, né? O que acontece... Só um parênteses, tá? Antes nessa questão, você falou de 2. Mas as pessoas, regra geral, não sabem da quantidade de cartórios que temos. Tá? Quanto você acha que tem? Quantos tipos de cartório tem? Tipos? Na cidade, no geral, como assim? No geral.
Eu não faço a mínima Cartório de ideia. emitir pelos documentos, cartório de protesto, cartório de registro de imóveis, cartório de registro civil, cartório de notas. Temos dois Tem ainda? mais dois ainda. Isso está 5. Nós temos o registro civil de pessoa jurídica ainda. E temos os cartórios marítimos para registro de embarcações. Então são 7 tipos. E Mas são mais cada assim, um Santos, só lugar são mais da perto. região do litoral. São Sebastião eu sei que tem um. No Rio de Janeiro tem, enfim. Então são pelo menos 7, né? Pelo menos não, são 7 modalidades de cartório. Algumas são anexos. Então, junto com o registro de imóveis aqui na cidade, eu tenho o civil de pessoa jurídica e o título dos documentos. Juntos com os de notas está o protesto. Mas tem cidade que o protesto é independente. São Paulo, os títulos e documentos são independentes, tem vários, por sinal, cartórios de títulos e documentos. Então, cada um com a sua função, né? O título dos documentos vai para registro de qualquer documento que você queira dar publicidade ou então guarda e conservação. O registro civil de pessoa jurídica, onde são arquivados os atos constitutivos das chamadas sociedades não mercantis, coisas do tipo, associações, enfim. Registro de imóveis, onde são tabulados imóveis, notas, onde se formalizam negócios jurídicos, fazem procurações, registro civil, onde está a vida da pessoa, né? Vai do nascimento até a morte, né? Está ali desde o começo ao fim. E dos marítimos, onde são registradas embarcações e negócios fora do território, fora do solo, né? E o protesto, onde, né, felizmente, a gente coloca o nome das pessoas que são devedoras. Então, eu posso ter, num processo de inventário, uma escritura de um cartório marítimo. Alguém que tiver uma embarcação, eu posso incluir numa lista de bens patrimoniais. Sim, pode fazer parte. Aquelas lanchas que você tem não estão registradas. Aquelas lanchas não. Eu vou falar Aquele lá não. Eu vi. um jogo na minha Fica parado do lado da do Neymar, né? Lá em Ilha Bela. Fica estacionadinha lá do lado. Eu agora tenho uma pergunta. Quantos anos você trabalha aqui mesmo no cartório IPP? Aqui desde agosto de 2020. 2020? Então, vou fazer 5 anos ainda. 5, tá. Como que você... o que você diz da atuação do advogado aqui junto ao cartório? Cuidado só, tá? Vai que eles estudem. É só entre nós aqui. Isso. É só entre nós. Eu quero saber porque, assim, eu acho que é muito válido essa comunicação para que um possa ajudar o outro. Querendo ou não, a gente está do mesmo lado da moeda, digamos assim, né? Somos lá para atender a população, para atender os clientes e tudo mais. Então, eu acredito que é muito válida essa sua fala para posicionar eu como profissional, vou sempre lá, sempre peço sua ajuda também e tudo mais. Então, talvez isso sirva, olha, essa forma, desse jeito é mais fácil ou não. Como que você vê a atuação no geral? A atuação do advogado, né, essencial à justiça, já dizia a Constituição Federal, já diz a Constituição Federal, ela não é diferente no direito imobiliário, né? Então, vamos pensar, todos os procedimentos extrajudiciais que envolvem transferência de imóvel, seja causa-mortes, ou seja um caso em que o vendedor não queira transferir e tal, dependem da figura do advogado. Isso aí é fato, está previsto em lei, mas tudo bem. Só que, atualmente, muitas pessoas têm prejuízos, muitas pessoas entram em negócios ruins pela falta do advogado acompanhando o processo. E é triste porque, não criticando de forma alguma, mas a pessoa não acha ruim pagar 6% de comissão para o corretor, mas não admite pagar honorários para que o advogado verifique a situação de fato, o negócio jurídico de fato que está acontecendo. Então, eu tenho batido na tecla e sempre digo aos clientes, procure o advogado. Porque você vai analisar a questão de fato do vendedor, você vai analisar a questão de fato do imóvel e dar o seu veredito se aquele negócio jurídico é ou não seguro para a parte, né? Até por uma questão de comunicação também, né, Henrique? Eu acho que é muito mais fácil a figura do advogado ir lá conversar com você e conseguir falar de uma forma mais técnica do que o próprio cliente. Às vezes ele não consegue passar para vocês lá o que é para ser feito, é feito um outro trabalho que precisa fazer um retrabalho e vira aquela confusão toda. Exatamente. E isso em relação ao advogado e ao usuário,
E em relação ao advogado e o cartório, é o que eu tenho dito sempre, procurem o cartório. Procurem um notário antes de pegar um caso de uma separação, de um divórcio, de uma partilha. Vamos analisar a questão, o que dá para fazer, se precisa seguir esse caminho ou não. Procura o registro de imóveis antes, vamos olhar... Senta bater um papo. A situação, sim, né? Senta bater um papo. Vamos chamar o Ceneval, tomar um Vamos tirar a café. matrícula, vamos ver a situação de fato, porque é comum. Uma situação muito comum é imóveis que não dependiam de inventários e acabaram sendo arrolados no inventário. Então, você arrolou um imóvel, você pagou imposto sobre ele, tudo, e ele não dependia de inventário. Era só um direito de acrescer lá do 551 do Código Civil, era um imóvel que tinha só direitos possessórios, que a pessoa vai ter que entrar com o capião lá na frente, não precisaria, de fato, ter ingressado lá no acervo patrimonial do espólio. Mas a figura do advogado é essencial, tanto para com o cliente, quanto em relação ao cartório, né? O advogado pode vir, os registros de imóveis estão de portas abertas, é um ou outro só que o atendimento é um pouco mais difícil, mas aqui pode chegar lá, a gente conversa, pede para o Zezão, ele vai chamar o Ceneval, chama a mim, chama o pessoal da retificação. Pouco a pouco nós vamos atendendo ali dentro da demanda, para evitar problemas futuros. É muito mais difícil corrigir do que fazer certo. Então, vem para o cartório, vamos conversar antes, vamos... O barato sai caro, né? Eu queria economizar, você gasta o dobro. E detalhe, às vezes antes de dar o orçamento dos honorários para o cliente, vai ver a situação de fato, porque o negócio às pode vezes dar entra muito mais trabalho do que parece. É uma dica interessante essa para quem é colega e não sabe se a situação vai estar boa ou não, e fácil para ser registrada. É preferível que vá até lá antes, levante a situação imobiliária até para você dar o preço. Se for maior a complexidade, você ganha mais. Se for menor, você pode... Isso a gente consegue avaliar com uma matrícula. Começa pela matrícula, você olha a Então, a situação primeira de fato coisa, das traz a pessoas, matrícula atualizada. levanta os proprietários tabulares do imóvel, vamos ver se está todo mundo vivo, vamos ver se tem algum atrito, se não tem um que divorciou, se não tem um que morreu, que ficou viúvo, tudo mais. Você começa, às vezes, fez um orçamento para um inventário, quando você descobre tem 6, 7 pessoas que já faleceram, tem divórcio sem partilha, tem um monte de coisa que ficou para trás, precisa resolver antes de finalizar aí o processo. O uso capião extrajudicial é muito mais rápido, mas para o advogado ele é mais trabalhoso. Sim, porque o cartório vai sempre estar pedindo documentos para conseguir montar todo o conteúdo comprobatório. Coisa que o juiz passa por cima, a gente precisa ir a fundo. Então eu falo, é mais rápido, mas cobra um pouquinho mais, que você vai ser mais trabalhoso. Tem um técnico bom. O que mais atrasa o capião hoje na cidade são trabalhos técnicos. É trabalho técnico. O vai e volta das manifestações é problema do técnico, entendeu? Então eu tenho até um amigo, não daqui, mas de outra cidade, que está tocando o capião aqui, e ele fala exatamente isso. Ele fala, se você fizer com o meu técnico, os meus honorários são, sei lá, 20 mil reais. Se você escolher um técnico seu, os meus honorários são 30. Por quê? Porque eu sei que eu vou ter trabalho. O meu eu sei que eu vou resolver rápido. O seu eu já não sei. E querendo ou não, você pode levar 1 ano, 2 aí só nessa fase para acertar a planta e memorial descritivo. É tempo que você está perdendo, né? É tempo que o colega Eu acho que o meu problema que eu falei que demorou foi por conta disso, do memorial descritivo. Planta e memorial, faltou isso, faltou aquilo, falta aquilo. Aí você põe 10 manifestações, 10 itens para corrigir, corrige 2 e volta. E volta com 8 depois só. E assim vai. Bom, tá legal a matemática. Para o finalzinho, né, Paulo? Vamos ver se tem mais alguma pergunta, se tem alguma... Acho que a grande parte, a gente já, se não todas, ele já foi respondido, entre vários bate-papos, ele já foi falando, acho que quase todas. Tá, então, estamos praticamente no final. Eu tenho uma pergunta de encerramento que a gente sempre faz. Que conselho você daria para quem deseja iniciar uma carreira em cartório de registro de imóveis ou se especializar na área imobiliária? Comece pela lei, né? É estranho falar isso quando você pensa em começar a atuar, mas inicia pela 6.015, né? Vai entender um pouquinho o que é o registro, todos esses cartórios que a gente falou aqui, o que cada um faz. Você vai ler no começo, não vai entender boa parte do que você vai ler. Depois, vá para uma doutrina, vai entender um pouquinho o que cada instituto tem, as nuances de cada um.
Tenha como um livro de cabeceira as normas. Agora tem o Código Nacional de Normas, que vai valer para o Brasil inteiro. Tem as normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo. É o livrinho de cabeceira de quem quer atuar nessa área de cartórios. Para ingressar no cartório propriamente dito, ou presta o concurso, ou então vai ser contratado. Se prestar o concurso, por sinal tem um concurso aberto aí a nível nacional, você pode prestar, que agora tem o Enem dos cartórios, né? Tem uma prova aí a nível nacional, que muitas corregedorias vão usar como primeira fase. Então, preste estudo, observe essa atividade, né? A gente fica muito focado no juiz, promotor e procurador, mas você tem opções muito válidas aí que pode ser. E no cartório de registro de imóveis é carreira, né? Você entrar lá como estagiário, igual eu fiz lá com 17 anos, né? Rato de cartório, entrou lá, atendendo o balcão, fazendo ficha, procurando nas fichinhas o nome da pessoa para ver o que tem. A melhor forma de começar a iniciar é barriga no balcão, né? Barriga no balcão. Então. Não tem como. E aí você vai crescendo, vai aprendendo, vai estudando, né? Adquirindo rinite daqueles livros antigos, adquire uma rinite básica que todo mundo que já foi funcionário de fora tem, já mexeu com artigo. Eu acho o máximo, dá a impressão que você pega faz assim, né? Eu acho muito legal. Mas hoje a corregedoria tem regras para arquivo disso, então você tem que arquivar em armário, que não pega poeira e tal. Na época não tinha, então tem muita coisa. O online mudou muita coisa. Deixa eu só abordar a última mudou, assunto muito bem. online. Eu tinha pensado de falar disso, mas só para encerrar então o ciclo. E vai estudar, né? Não tem nada muito prático hoje no mercado. Você tem um ou outro curso vendido pela internet aí que promete que você vai virar o expert em 8 aulas, mas não dá. É no dia a dia, é caso a caso que você vai aprendendo, né? Com relação aos eletrônicos, muito importante. Hoje existe a plataforma RI Digital, que foi uma plataforma desenvolvida pelos cartórios para nível nacional, então você consegue solicitar uma certidão pelo RI Digital de qualquer cartório do Brasil, você consegue protocolar títulos, você não precisa ir levar uma escritura lá no Maranhão, você pode protocolar daqui, do conforto da sua casa. Claro, tem os requisitos de digitalização, tudo mais, desmaterialização, mas é possível. E os títulos eletrônicos, que sempre o advogado brigou pela questão do reconhecimento de firma, que precisa, que não precisa, hoje a assinatura eletrônica tem resolvido muito disso. Mas preste atenção, porque há muitos requisitos para os títulos eletrônicos, né? Eu costumo dizer, a música é boa, tá? A música que tocou é muito boa, né? É um alarme, é um alarme para não esquecer minha filha na escola. É para não esquecer minha filha na escola. Um pouco de vinho, não? Está cedo ainda? Está cedo. Então você tem os títulos eletrônicos. Só uma perguntinha rápida. Você já assinou algum documento eletrônico, Fábio? Já. Assinei uma escritura de sucessão de crédito. Aqueles milhões de precatórios que você tinha. Aqueles milhões de precatórios. De onde você acha que veio essas 8 terras dele, aqueles 8 lotes? 8 para lá, 8 para cá. Mas eu digo instrumento particular, no geral. Assim, um contrato, uma procuração, alguma coisa, já assinou eletrônico. Você teve a cautela de ver se o arquivo estava no formato PDF-A? PDF só, o A não? Os títulos eletrônicos, em regra, têm um outro tipo de PDF, que é o PDF-A. O PDF normal, mesmo depois de assinado, eu consigo alterar o conteúdo. E a sua assinatura está lá. O PDF-A... Gente, olha isso! O PDF-A, se eu faço qualquer alteração no documento, a assinatura cai. Então, a segurança jurídica, por isso que eu falo, títulos eletrônicos, é importante se aprofundar. E é simples, na hora de salvar o documento, você vai lá, como você faz? Você vai arquivo, salvar, põe PDF e salva. Lá nas mais opções, você vai encontrar uma opção que você clicar lá para criar esse PDF, que é um PDF seguro. Ele é inalterável. Alterou, a assinatura cai. Então você tem segurança de assinar um título eletrônico e ninguém poder alterar. No cartório de Minas, quando é por escritura, sim, o tabelião vai lavrar e tudo mais.
O notariado Muito hoje interessante. tem Isso, facilitado foi a por aí. vida, sim. Nossa, isso é Agora, uma instrumento observação importante, particular né? que você vai assinar, verifique se está em PDF-A. Ou mesmo a procuração que você faz, que você vai enviar para alguém, salve em PDF-A, aí sim sobe lá no Gov, assina, né? Faz uma assinatura bacana, põe um desenho na sua assinatura lá e tudo Uma mais, mas você vai com a florzinha, segurança Fábio, de que não vai no ser i, você põe uma alterado. florzinha em cima. Pacotinho, faz um pacotinho lá no Pacotinho. final. Pacotinho de amor. Piada Não cai interna, mais piada de gente, interna. essas piadas internas acabam com a gente, né? Já não basta tudo que eu estou passando. Mas é o futuro. Títulos eletrônicos vão dominar aí. Hoje já são mais que 30% do Desafogou? movimento do Desafogou o cartório. cartório? Diminuiu o movimento em balcão. Porque é um balcão Ah, tá. separado, Uhum. praticamente. Você tem um balcão que eu não preciso ter um funcionário lá na frente, eu tenho um lá dentro, protocolando toda hora, central mandando, chegando o título, tudo que é lado. Não tem mais a necessidade da pessoa estar no balcão de atendimento ali. E com o tempo vai diminuir cada vez mais o título físico. Os novos. Os antigos ficam lá para a gente ir com um certo saudosismo analisando mais para frente. Enquanto eu com saudade, Sim, sim. abro o livro, cheiro no livro e dou Henrique. Aquela escritura que parece que a pessoa deixou dentro do sapato, ela durante 20 Transcrição, anos e depois né? trouxe. Não, sim. Enfim, tudo que é bom dura pouco. Chegamos ao fim. Foi muito bom, agradeço muito por você ter aceitado o convite. Depois eu vou querer as suas bênçãos, tá? Você foi Traz os pastor da casos que a gente Universal, vai. eu preciso das suas Tem descarrego, bênçãos. porque aí é caso de descarrego, né? Já não é mais só bênção. Tem um vinho ali que serve para fazer. Dá para fazer, dá para fazer a sessão de Dá pra fazer. descarrego. A sessão de descarrego é na terça, não é na sexta. Obrigada pela paciência, por ter entrado na brincadeira. Muito obrigado. Não, eu que agradeço. Fico aí honrado por participar. Estamos à disposição quando precisar. Vamos conversar um pouquinho mais sobre registros imóveis e regularização geral. Não, a gente vai ter. Não, vou ter. Agora já tem o WhatsApp dele. Vamos começar por aí. Porque. Agora pode, né? Fica fácil de conversar, fica fácil de marcar e tudo mais. Não, vai ficar fácil de eu perguntar como que eu resolvo esse problema. De bloquear também. A parte boa dela é que você não vai ver se ela leu. Entendi. Se ele me bloqueava no cartório, vai ser obrigado a me atender. Bloqueio, não tem problema. É fácil. Vai me ajudar a atender os problemas dos campeões. Doutor, à disposição. Vamos aí fortalecer esse vínculo entre advogado e cartório. Você encerra? Eu achei que era só tchau. Pessoal. Um gentil oferecimento de nossos patrocinadores. Então, um abraço para... Pessoal, muito obrigada. Nos acompanhem, curtam o vídeo, compartilhem, façam perguntas, tragam temas e estejam sempre presentes. Se inscrevam no canal. Peço desculpa pelo alarme que eu tenho com a minha filha na escola. A outra música estava melhor. E o Fábio vai dar o seu tchau agora para o pessoal que está nos assistindo. Gente, é isso aí. Mais um que a gente fez. E espero que vocês gostem, espero que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam e aguarde que vem mais coisa ainda, tá bom? Um ótimo dia para todo mundo.